Olá pessoal, tudo bem? Aqui é novamente o professor André Pucciarelli, continuando os estudos sobre resistência dos materiais. Na última aula a gente falou sobre os esforços internos que acontecem dentro das nossas estruturas. Resolvemos um exercício bem bacana também para a gente fixar um pouquinho a matéria. E agora a gente vai falar sobre os diagramas de reações internas. Então a gente vai estudar como os esforços internos variam dentro da nossa estrutura. A gente não vai estar preocupado em estudar apenas as reações em um ponto, em uma seção. A gente vai fazer um estudo completo em cima da nossa estrutura e a gente vai ver como que cada reação interna varia dentro da nossa estrutura. Essa aula vai ser dividida em duas partes porque ela é um pouquinho longa. Eu quero que vocês entendam muito bem isso aqui porque vai ser muito importante a hora que a gente for estudar as tensões dentro das estruturas. Então, primeiro, vamos relembrar o último exercício que a gente fez. Ele era dado nessa forma. Ele pedia para a gente calcular as reações internas nas seções A e na seção B. Lembrando que primeiro a gente desenha o diagrama de corpo livre, depois a gente calcula as reações nos acoplamentos, certo? No diagrama de corpo livre a gente vai colocar todas as forças de uma forma simplificada, né? No caso, a força distribuída, a gente vai trocar ela por uma força pontiforme. E aquela carga de 2 kN aplicada em 30 graus, a gente vai colocar as duas composições dela, tanto na vertical quanto na horizontal. E resolvendo todo o nosso exercício, a gente lembra que a gente obteve a seguinte resultado, né? Aqui na direita a gente consegue ver eles muito bem. Agora, o que a gente vai fazer no estudo dos diagramas de esforços internos? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar as regiões de interesse da nossa estrutura para que a gente faça a variação dos esforços internos nele. Então aqui nós vemos que nós vamos ter três regiões de interesse. A primeira é essa circulada com o número 1, é a região entre a força de 2 kN oblíqua e o nosso acoplamento composto. Sempre uma região de interesse é uma região entre duas forças ou entre uma força e um momento. Então a gente vê que nós temos as forças aqui de 1 kN e 1,73, que são as duas composições da nossa força oblíqua, e nós temos as forças de reação do nosso acoplamento composto. Então essa região é uma região de interesse. A gente vê que não tem nenhuma força no meio delas, então a gente vai ter aqui apenas uma região de interesse. A segunda região de interesse é a região entre o nosso apoio composto e o começo do nosso diagrama, da nossa força distribuída. Certo? É um pouquinho diferente aqui na direita, porque a nossa força distribuída foi trocada por uma carga pontiforme. Agora, a outra região de interesse é, claro, a região onde tem a força distribuída, que é a região número 3. Então aqui agora, o que nós vamos falar? A gente vai falar sobre conceitos básicos, sobre como a gente vai calcular e desenhar os diagramas de cada um dos tipos de esforços internos. Então, a primeira coisa que nós temos que ver são dois passos importantíssimos no nosso estudo dos diagramas. Esses dois passos são o seguinte: a gente tem que calcular o valor das reações internas, tanto normal quanto cortante e momento fletor, nas extremidades de cada região de interesse. Então a gente vai ter que pegar o ponto mais à esquerda aqui da nossa região 1 e a gente vai ter que calcular o valor de cada um dos esforços internos aqui nele. E depois a gente vai ter que fazer a mesma coisa para essa extremidade aqui, certo? E isso para todas as regiões de interesse nossas aqui, a 1, a 2 e a 3. E agora também, outra coisa que a gente tem que fazer é como esse esforço varia nessa nossa região. Porque a gente vai ver também nos nossos exercícios que quando nós temos uma região de distribuição de força distribuída, a variação tanto do momento fletor quanto da força cortante, ela é diferente de quando nós não temos nenhuma força aplicada no meio dela, quando nós temos apenas cargas pontiformes sendo aplicadas nas extremidades ou no meio delas. Então a gente vai ver que são coisas muito importantes que a gente tem que se atentar muito nas nossas estruturas, que é um comportamento muito diferente. Então a primeira coisa aqui que a gente vai estudar, a primeira força interna, o primeiro diagrama, é o diagrama de força normal. Então como que a gente faz esse nosso estudo? Digamos que nós temos uma barra, certo? E ela tem diversas forças aplicadas no sentido horizontal, que é o sentido das nossas forças normais.
a gente tem 4 forças, uma de 10 kN, uma de 12 kN, uma de 9 e outra de 7. A gente considera que a ponta da flecha é o ponto de aplicação das nossas forças, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar as regiões de interesse da nossa estrutura. Então, a gente vê entre duas forças, nós temos uma região de interesse. Então, a gente tem a região AB, a região BC e a região CD. Então vamos começar aqui o estudo da região AB. Para isso a gente vai fazer o que? A gente vai calcular o valor da força normal na extremidade da nossa região de interesse AB. Então, na extremidade é o ponto A, certo? Aqui no nosso quadradinho a gente considera que ela é um pontinho que ela não tem comprimento nenhum. Então, que força que a gente tem aplicada nele? 10 kN, que é a nossa força externa. Qual é a nossa força interna, nosso esforço interno que a gente quer calcular aqui? É a normal em A. Então, o que nós vamos fazer? Calcular o valor dessa força aqui, dessa reação. Como que a gente faz isso? Com a segunda lei de Newton. Uma coisa muito importante aqui que a gente tem que fazer é a convenção de sinais com relação às forças, os esforços normais. Os esforços normais eles apresentam a convenção de sinal positivo quando ele está tracionando a peça, ou seja, quando ele está puxando a peça no sentido que a gente vai estar tracionando ela, tentando esticar ela, por exemplo. E ela vai ser negativa quando a gente tiver uma força normal sendo aplicada comprimindo a peça, tentando empurrar ela. Então a somatória das forças em x ela tem que ser igual a zero, então o NA vai ser igual a menos 10 kN, certo? Então a força no esforço normal aplicado no ponto A ele é menos 10 kN. Mas agora qual que era o nosso segundo passo importante para a gente calcular? A gente tinha então que definir como que o esforço normal ele varia nessa região AB. Então, o que acontece? Nós temos algum outro esforço sendo aplicado dentro dessa região AB, ou algum esforço que vai influenciar na força normal? A resposta é não, gente. Então, como a resposta é não, a gente não tem nenhuma carga distribuída, então quer dizer que o valor da normal ele vai ser menos 10 até a gente encontrar uma outra força. Qual é a outra força que a gente vai encontrar? A força de 12 kN. Então, o valor da normal ele vai ser de menos 10 kN em toda a região AB. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer um estudo na região ABC. Por que a gente não faz um estudo na região BC? Porque se a gente fosse cortar apenas a nossa barra entre a região BC e fosse desconsiderar a parte AB ou a CD, nós não estaríamos analisando a peça inteira. Então a gente tem que fazer sempre um estudo de uma extremidade até o meio de uma região. Como a região AB a extremidade está dentro da região AB, a gente vai pegar só da extremidade até o meio dela ou algum outro ponto. Na região ABC, a gente tem que pegar um ponto que esteja dentro da região BC, mas também considerar a região AB ou a CD também. Então, a gente tem aqui as duas forças sendo aplicadas, a força de 10 kN, a força de 12 kN e a normal, a gente considerou que ela é positiva, né, tentando tracionar a peça. Então, a NB a gente calcula com a somatória das forças em x igual a zero. Então, NB mais 10 menos 12, a gente considera, claro, o valor do nosso positivo no nosso diagrama aqui. E o valor a gente vai achar que NB é igual a 2 kN. Então, como a gente vê que a gente não tem nenhuma força sendo aplicada entre a região BC, nós temos então que do ponto B até o ponto C, o valor da normal ela é de 2 kN. Certo? Então agora a gente vai fazer o estudo da região CD. Não necessariamente a gente tem que pegar do ponto da extremidade A, passar pelo BC e chegar ali no meio do CD. A gente pode fazer um estudo da extremidade D até o meio da região CD. Então, o que a gente obtém aqui? A gente tem a força de 7 kN aplicada no ponto D e uma normal D sendo aplicada. Qual que é o valor dessa nossa normal? A gente calcula com a somatória das forças em x, que é igual a zero. E então, o valor de ND é igual a menos 7 kN. Então, como a gente vê que não tem nenhuma outra força sendo aplicada aqui no meio para fazer a nossa normal ser alterada, o valor dessa normal ela é constante da extremidade D até o ponto C. Então, vamos lá para a gente desenhar o nosso diagrama normal
nossa estrutura. Nós temos a nossa barra representada aqui, os pontos A, B e C. Então, como que fica o valor do nosso diagrama normal na região AB? Como a gente viu, ele é constante, com um valor de menos 10 kN. A gente desenha o menos 10 aqui embaixo e os valores positivos a gente desenha para cima da barra. Na região BC, a gente viu que o valor é constante do ponto B até o ponto C com um valor de 2 kN. E no ponto CD, a gente tem que o valor é menos 7 kN. Então, pessoal, a gente vê que no diagrama normal ele é constante, certo, para nossas forças aplicadas. Pela nossa experiência e nos próximos exercícios que a gente vai resolver, o diagrama de força normal ele é sempre constante nas regiões de interesse. Nunca você vai ter uma força distribuída normal sendo aplicada na nossa estrutura. Então, sempre o diagrama de força normal ele vai apresentar algumas alterações ou não, se a gente tiver apenas uma força normal sendo aplicada, mas ele vai ser sempre constante nas regiões de interesse, nesse caso na região AB, na região BC, na região CD. No próximo vídeo aqui a gente vai falar sobre os diagramas de força cortante. Um abraço pessoal, tchau, tchau, até a próxima aqui já já.